Quando, em abril de 1941, o exército alemão iniciou a invasão dos Balcãs, a princípio se esperava entrar rapidamente na Iugoslávia para logo depois atacar a Grécia. Contudo, encontraram não só uma forte resistência armada, mas também um terreno e clima particularmente difíceis para aquela época. O principal objetivo naquele momento era a capital da Iugoslávia, Belgrado, para cuja invasão o alto comando alemão já havia preparado um meticuloso plano de assalto. Entretanto, um ousado oficial das SS, junto com outros 6 de seus homens, decidiram empreender uma ação arriscada, que marcaria o ponto alto na campanha dos Balcãs. Neste vídeo, conheceremos a história de Fritz Klingenberg e a captura de Belgrado com apenas 6 homens. Devemos nos lembrar, primeiramente, que a invasão da Iugoslávia não fazia parte dos planos alemães para 1941, já que esse era precisamente o ano em que se teria o início da famosa Operação Barbarossa. No entanto, o fracasso do exército italiano em sua tentativa de invadir a Grécia ameaçou o flanco sul da Alemanha na futura invasão da União Soviética, o que forçou Hitler a intervir naquela região. Até então, o nome Fritz Klingenberg não era muito conhecido nas fileiras do exército, e foi por conta da invasão dos Balcãs que seu nome se tornou um dos mais conhecidos de todo o Reich. Fritz Paul Heinrich Otto Klingenberg nasceu em 1º de dezembro de 1912 em Hildesheim, uma pequena cidade localizada no distrito de Rostock, às margens do Mar Báltico. Seu pai trabalhava na produção de leite, e o jovem Fritz estudou todo o ensino primário e secundário em sua pequena cidade nos tempos difíceis da República de Weimar. À medida que ele crescia, também crescia o Partido Nacional Socialista. Já com 19 anos e 1,93 m de altura, e tendo a aparência indubitavelmente alemã, o jovem Fritz foi aceito nas SS em 1932. 1934 seria um ano que marcaria uma virada na vida de Klingenberg, já que parou de estudar Ciências e História na Universidade de Rostock para se voluntariar no recém-criado Exército das SS, chamado à época de SS-Verfügungstruppe, ou também chamado SSVT, órgão precursor das Waffen-SS. Felizmente para ele, foi selecionado para a primeira turma de cadetes da nova Academia de Oficiais das SS em Bad Tölz, na Baviera, uma escola que formaria o corpo de oficiais do novo braço armado da organização. Klingenberg formou-se em 20 de abril de 1935, ocupando o posto de SS-Untersturmführer, ou segundo-tenente, e depois disso foi designado para servir na SS-Verfügungstruppe, mais precisamente na unidade SS-Standarte Germania, um dos 4 regimentos da SSVT na época. Em seu 25º aniversário, em 17 de dezembro de 1937, Klingenberg foi promovido a SS-Obersturmführer, ou tenente, e menos de 2 anos depois, em 30 de junho de 1939, devido à rápida expansão do braço armado das SS, foi promovido a SS-Hauptsturmführer, ou capitão. Alguns meses antes do início da guerra, Klingenberg se juntaria à equipe de inspeção do general Paul Hauser, um militar que se tornaria um dos líderes mais importantes das Waffen-SS, e que havia sido nomeado inspetor das SSVT. Klingenberg não esteve diretamente envolvido na guerra contra a Polônia, mas continuou trabalhando ao lado do general Hauser como inspetor da divisão. Em 1940, no entanto, Klingenberg, por ordem de Hauser, recebeu o comando da nova divisão SS-Verfügungs, formada pela união dos regimentos Deutschland, Germania e Der Führer, mais conhecida como Divisão SSVT, mas que mais tarde seria convertida na famosa Divisão das Reich. Por outro lado, a Leibstandarte manteve sua autonomia, mas ambas as unidades realizaram em conjunto um intenso treinamento para a futura ofensiva contra a França em 1940. Quando a Wehrmacht irrompeu pelas fronteiras ocidentais em 10 de maio daquele ano, ocupando Holanda, Bélgica e França, Klingenberg teve seu batismo de fogo liderando um pelotão das SSVT. Por suas grandes façanhas na frente francesa, ele foi agraciado com as Cruzes de Ferro de segunda e primeira classe. Suas grandes habilidades de liderança, empreendendo ações às vezes imprudentes, acabaram fazendo seu nome ressoar pelas cadeias de comando alemãs, e o comandante de sua companhia comentou sobre o assunto.
Klingenberg é inteligente, mas teimoso, leal, mas sem deixar de corrigir seus superiores, brilhante sob pressão, mas arrogante quase ao ponto da insubordinação. Pelo fato de enfrentar repetidamente a morte de frente e escapar ileso, Klingenberg era chamado por seus soldados como Der Zauberer, o mágico. Apesar de ser enérgico e extremamente ousado em combate, Klingenberg não bebia e nem gostava muito de falar. Além disso, nunca se vangloriava das conquistas obtidas na linha de frente, mas o que aconteceria depois seria um fato do qual ele nunca se esqueceria. Em 15 de agosto de 1940, Fritz, agora com 28 anos, recebeu o comando da 15ª Companhia Kardschütze, uma companhia de motocicletas que era parte das Reich. Com isso em mente, entendamos agora o contexto dos Balcãs. Como sabemos, em 28 de outubro de 1940, o Régio Exército Italiano cruzou a fronteira de seu protetorado albanês para invadir a Grécia, executando uma iniciativa pessoal de Benito Mussolini, que queria mostrar a Hitler que também tinha capacidade de iniciativa independente. No entanto, a ofensiva italiana transformou-se no completo desastre depois que uma contraofensiva grega no início de novembro empurrou os italianos de volta à Albânia, momento em que Mussolini ordenou o reforço maciço de tropas na área. Com a ofensiva de inverno paralisada, o governo grego recorreu aos britânicos em busca de apoio contra os italianos, o que fez com que Hitler voltasse definitivamente seus olhos para o drama italiano nos Balcãs. O Führer via com péssimos olhos a intervenção britânica na Grécia, já que isso comprometeria o flanco sul da invasão secretamente planejada da União Soviética. A partir dali, os britânicos também poderiam bombardear os campos petrolíferos romenos de Ploeste, que eram a maior fonte de petróleo para a Wehrmacht. Dessa forma, a queda da Grécia tornou-se essencial e a chancelaria em Berlim iniciou uma intensa campanha para se aliar aos países do sudeste da Europa. Com a Hungria, a Romênia e a Bulgária já alinhadas com as forças do eixo, o exército alemão estava quase pronto para iniciar a invasão da Grécia. Faltava seduzir apenas um único país, o Reino da Iugoslávia, amálgama de diversos povos e onde se destacava a rivalidade entre sérvios e croatas. Naquele momento, a Iugoslávia era chefiada pelo príncipe regente Pavle Karađorđević, que no início de 1941 estava sob pressão de todos os lados. Politicamente inclinado a apoiar a Grã-Bretanha, que poderia oferecer mais recursos ao seu país, Pavle era diariamente pressionado por Winston Churchill a abandonar a neutralidade e a adotar uma ativa posição pró-britânica. Mas o príncipe sabia, entretanto, que uma grande distância o separava de Londres. Por outro lado, a Iugoslávia estava agora cercada pelas forças do eixo, e o crescente movimento separatista croata já havia demonstrado simpatia por Berlim. Hitler estava impaciente com a indecisão iugoslava, que ameaçava seus planos de iniciar a Operação Barbarossa. Finalmente, em 25 de março, Pavle cedeu à pressão de Ribbentrop e anunciou publicamente que a Iugoslávia assinaria o Pacto Tripartite, consolidando uma vitória diplomática perfeita do Terceiro Reich nos Balcãs. A notícia foi recebida com um motim na capital, Belgrado, onde a maioria do corpo de oficiais do exército era de origem sérvia. Apenas 2 dias depois, em 27 de março, militares sérvios deram um golpe de estado no país, derrubando o governo e forçando a abdicação de Pavle e levando o jovem príncipe Petar II aos 17 anos. Ao receber em Berlim a notícia do golpe, Hitler, enfurecido como costumamos ver nos filmes, e depois de uma reunião com o alto comando, finalmente emitiu a diretiva número 25, que tratou a Iugoslávia como um estado hostil, ordenando sua imediata invasão. O plano de invasão seria conhecido em código como Operação 25, embora seja conhecido nos Balcãs como Guerra de Abril. Dessa forma, o 2º Exército do general Maximilian von Weiss, no sul da Alemanha, e o 12º Exército Romeno do general Wilhelm List, que já era empregado na Romênia e na Bulgária como preparação para invadir a Grécia, receberam novas ordens e rapidamente se prepararam para a invasão da Iugoslávia. Agora, dentro do 12º Exército, estacionado nas proximidades de Timișoara, na Romênia, estava o 41º Corpo Panzer do general Georg Hans Reinhardt, que tinha sob seu comando a 15ª Companhia Motorizada, liderada, lembremos, por Klingenberg.
A ofensiva alemã começou em 6 de abril com a chamada Operação Punição, que consistiu num bombardeio massivo de Belgrado pela Luftwaffe durante 4 dias, que foi seguido por ataques terrestres. Se nos aprofundarmos muito na invasão geral da Iugoslávia, cabe destacar que a unidade que tinha o ponto de partida mais próximo em direção a Belgrado era precisamente o 41º Corpo Panzer, que cruzara a fronteira em 10 de abril, avançando diretamente para a capital e enfrentando o 6º Exército Iugoslavo. Na manhã de 11 de abril, as ordens de Klingenberg eram fazer o reconhecimento das estradas, estabelecer postos de controle, proteger as pontes e estradas encontradas e então esperar reforços. No entanto, a companhia móvel de Klingenberg já havia progredido bastante em sua missão de reconhecimento de estradas, adicionando-se a isso o fato de que a maior parte do Corpo Panzer e o resto da divisão das Reich se atrasaram nas ações de retaguarda ao tentarem superar as estreitas passagens montanhosas e a terra coberta do degelo de primavera. Às 11h30 da manhã, a companhia motorizada de Klingenberg chegou às margens do rio Danúbio, na cidade de Pančevo. As fortes chuvas e a neve derretida devastaram quase todas as superfícies planas, e as pontes haviam sido destruídas pela retirada das forças iugoslavas. As principais estradas de acesso a Belgrado já não eram rotas viáveis, e os tanques teriam dificuldade em continuar sem o apoio maciço da engenharia para limpar essas áreas. Ainda assim, Klingenberg continuou a observar a cidade de Belgrado da outra margem do rio, aparentemente silenciosa e destruída pelos bombardeios. Nesse momento, um de seus homens voltou dizendo que havia encontrado uma lancha presa numa árvore a uma curta distância, e Klingenberg, refletindo sua atitude ousada, decidiu fazer um reconhecimento do caminho através do rio. Incapaz de transportar todo o seu contingente, selecionou um sargento e 5 soldados para uma viagem complicada e perigosa através do rio Danúbio, deveras turbulento devido ao degelo da primavera. Ao chegar à outra margem do rio, Klingenberg enviou 2 homens de volta para transportar mais tropas antes do sol se pôr, mas na viagem de volta a lancha colidiu num obstáculo submerso e afundou. Klingenberg e seus homens ficaram completamente isolados, com limitado estoque de suprimentos e munições. Numa situação em que muitos oficiais simplesmente esperariam por reforços, o jovem capitão das SS decidiu sondar as defesas da cidade. O grupo de combate avançou por uma estrada, encontrando um corpo de 20 soldados inimigos que se rendeu após uma breve troca de tiros. Mais adiante, capturaram um ônibus e 2 caminhões militares. Estando dentro do ônibus, eles ficaram surpresos ao conhecer um turista alemão altamente bêbado, que não tinha conhecimento da situação em que se encontrava. Os homens das SS continuaram seu caminho, usando seus prisioneiros e vestindo uniformes capturados para passar por vários postos de controle inimigos. Felizmente para Klingenberg, o turista alemão falava croata fluentemente e acabou sendo bastante útil como intérprete. Eles fizeram um bom progresso no primeiro dia, sem que nenhum dos guardas desconfiasse. Na manhã do dia seguinte, 12 de abril, o comboio de Klingenberg entrou nos arredores de Belgrado, maravilhado com a aparente tranquilidade que reinava na cidade. Após os intensos bombardeios, a população se preparou para um longo cerco e não imaginava uma súbita tomada de poder pelo inimigo. Assim, os soldados das SS continuaram avançando pelas ruas em direção ao centro da cidade, ante a incrédula indiferença da população civil, até que finalmente chegaram à embaixada alemã, sendo recebidos por um adido militar, o general Rudolf Toussaint. Depois disso, Klingenberg ordenou que seu sargento Hans Rosfelder baixasse a bandeira iugoslava no centro da cidade, substituindo-a por uma alemã, içando-a pouco depois das 17 horas do dia 12, simbolizando assim a captura de Belgrado. 2 horas depois desse acontecimento, o prefeito da cidade, chamado Jevren Tomic, chegou à embaixada alemã com alguns funcionários do governo para se encontrar com o capitão das SS. Destemido, Klingenberg olhou o prefeito nos olhos e começou uma explicação detalhada de como sua unidade era a primeira de várias divisões blindadas alemãs que naquele momento cruzavam o Danúbio para atacar a cidade, e que se ele quisesse salvar Belgrado de mortes e destruição desnecessárias, deveria entregá-la imediatamente. Os outros alemães olhavam para seu líder como se ele fosse louco,
já que sabiam que seu rádio estava danificado, sua unidade estava a uma distância considerável e eles tinham poucas munições e comida. O prefeito, no entanto, caiu na armadilha e, depois de uma conversa de 1 hora com o capitão das SS, iniciou os preparativos necessários para a rendição da cidade. Então, como se fosse uma deixa, um esquadrão de aviões alemães sobrevoou a cidade em missão de reconhecimento, e Klingenberg aproveitou o momento. Ele olhou para cima, apontando para o céu, e lembrou ao prefeito que o tempo que havia concedido estava acabando. O capitão deu a sua palavra de que, se todas as instruções fossem seguidas, a cidade e seus habitantes não sofreriam mais danos. O prefeito Tomic ficou convencido pelo discurso de Klingenberg e acabou entregando oficialmente o controle da cidade ao capitão das SS. Os soldados da cidade concordaram em depor as armas em troca de os alemães cessarem novos ataques. O exército iugoslavo empilhou suas armas na praça da cidade e Klingenberg fez com que todos os homens se registrassem junto ao prefeito. Então, ordenou que os prisioneiros ficassem em 4 dos maiores hotéis e colocou um guarda alemão em cada prédio. 7 alemães acabavam de capturar mais de 1.300 soldados e uma cidade com uma população de mais de 200 mil habitantes sem sofrer uma única baixa. Os soldados iugoslavos que lutavam fora da cidade entraram em Belgrado apenas para receber ordens de seus superiores, ordenando-lhes que depusessem as armas, abandonassem seus veículos e marchassem em direção aos hotéis. Klingenberg ficou no melhor hotel da cidade, fazendo falsas transmissões de rádio para reforçar a farsa, sabendo que as coisas ainda poderiam dar errado. No dia seguinte, no entanto, 13 de abril, alguns reforços da divisão das Reich cruzaram o rio, e ao verem a bandeira alemã tremulando sobre a cidade, pensaram inicialmente que aquilo fosse um truque, até que foram surpreendidos com a notícia de que o pequeno esquadrão, que supostamente estava perdido, agora controlava a capital inimiga. Naquela noite, o resto da divisão das Reich entrou na cidade. Ao ouvirem a notícia de que Klingenberg e seus homens estavam vivos, o general Reinhardt ficou inicialmente furioso, já que seu capitão não se apresentava há 48 horas e o alto comando alemão havia preparado um meticuloso plano para atacar Belgrado, que agora teria que ser simplesmente arquivado. A fúria do general Reinhardt logo passou quando soube o motivo de Klingenberg haver sido negligente em seus deveres. No princípio, o alto comando não acreditou que a cidade tivesse sido tomada. Até mesmo se espalhou o boato de que Klingenberg seria fuzilado por tentar fingir tal façanha. Foram necessários 2 dias de transmissões de rádio para convencer Berlim de que estava tudo bem. A Iugoslávia se renderia 4 dias depois. A incursão sobre a Grécia foi então antecipada. O custo de toda a campanha iugoslava para a Alemanha foi de cerca de 558 feridos e 151 mortos, com menos de 12 aviões perdidos. Mais de 340 mil iugoslavos foram capturados. Quando as notícias agora confirmadas de suas conquistas chegaram a Berlim, Klingenberg foi tratado como herói. Em 14 de maio, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro pela captura da capital iugoslava. Promovido a SS Sturmbannführer em setembro, Klingenberg participou da invasão da União Soviética, distinguindo-se em batalhas como as de Kharkov e Minsk, ganhando várias menções honrosas nos despachos do general Heinz Guderian. No início de 42, foi enviado como instrutor para a escola de oficiais em Bad Tölz. No ano seguinte, retornou à Frente Oriental como membro da 2ª Divisão Panzer das Reich, sendo ferido em combate em 6 de julho de 43 durante a Batalha de Kursk, e premiado com as folhas de carvalho em sua Cruz de Cavaleiro. Em 15 de março do ano seguinte, foi nomeado comandante da Escola de Oficiais de Bad Tölz. Em 21 de dezembro, foi novamente promovido, dessa vez a SS Standartenführer, ou coronel, e em 21 de janeiro de 45, nomeado comandante da 17ª Divisão Goethe von Berlichingen, aos 33 anos. Essa divisão fazia parte do 13º Corpo SS do SS Gruppenführer Max Zimann, que defendeu a área do sudoeste da Alemanha perto de Saarbrücken contra as forças do 7º Exército Americano. Enquanto defendia desesperadamente a área entre Neustadt e Landau, Fritz Klingenberg morreu em combate durante um ataque blindado americano em 22 de março de 1945. Os restos mortais do conquistador de Belgrado estão hoje enterrados no cemitério militar de Andilly, na França, junto com outros 33 mil soldados alemães.